Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto que está no livro de Lamentações, do profeta Jeremias, capítulo 3. Vamos ler só um versículo, versículo 21. Um versículo bem conhecido da palavra, mas é bem pertinente para o momento de todas nós. Diz assim, Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor sabe, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe daquelas situações que têm tirado o sono das tuas filhas, têm inquietado os seus corações, e de um modo muito especial nós queremos usar a petição do profeta Jeremias e fazer dela nossa petição. Queremos sim, Senhor, trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Não a esperança como uma mera expectação positiva, mas a esperança viva, que é o Cristo. Que o Senhor fale aos nossos corações hoje de modo especial, em nome de Jesus. Amém. Mais do que em qualquer outra época, como servos e servas do Deus vivo, nós precisamos confiar na bendita esperança chamada Jesus, o Cristo de Deus. Eu não sei se vocês sentem isso, mas tem situações pelas quais a gente está passando e orando, que a gente olha para os quatro cantos e não consegue ver saída. E quando a gente não consegue ver essas saídas, a saída vem de cima, do autor e consumador da nossa fé. E eu queria que hoje você saísse daqui absolutamente encorajada a não desistir da luta, a continuar esperando. Eu não sei como a sua resposta vem, mas ela vem. E eu ouso dizer que essa resposta já está a caminho. Então hoje a gente vai fazer um propósito diante de Deus, de não mais pedir, mas já agradecer. Senhor, eu sei que o meu pedido já chegou ao trono da tua graça. E hoje, a partir de hoje, eu quero render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O livro das Lamentações desse profeta Jeremias, chamado também de profeta chorão, porque ele foi levantado por Deus para profetizar num tempo de profunda agonia no meio do povo de Deus, que foi o cativeiro de Babilônia. E esse momento era um momento de profunda desesperança para o povo de Deus, em meio àquele cativeiro tão dramático. O livro é chamado de Poema Fúnebre para o Funeral Nacional. A nação se achava espiritualmente morta. E por meio do seu profeta, de um outro profeta, que é Ezequiel, o povo diz: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. E eu tenho conversado com algumas pessoas nos últimos tempos, e muitas dessas pessoas têm se sentido assim, depois de orar, e muitas vezes a gente quer transportar para as coisas espirituais o senso de instantaneidade que é praticado pelo mundo de hoje. As pessoas hoje querem tudo para ontem, que no estalar de dedos o Senhor responda às nossas orações, como se o Senhor fosse o empregado cósmico que estivesse à mercê de ordens de seres humanos apressados. Não é assim que as coisas funcionam do ponto de vista de Deus. Enquanto esperamos, enquanto o Senhor prepara a nossa resposta, nos prepara para recebê-la. E a partir do versículo que nós lemos, o profeta disse um sonoro basta.
ao seu estado de alma, e ele traz a razão da sua esperança. Em primeiro lugar, ele descobre a necessidade de buscar na memória algo que o possa renovar, ou que possa renovar a sua esperança. E na sequência começa a lembrar efetivamente dos atributos de Deus. E eu queria passar como lição de casa a leitura de todo esse capítulo, e eu tenho certeza que vocês serão profundamente ministradas. Em segundo lugar, o profeta lembra do amor e da misericórdia de Deus, que são atributos absolutamente imutáveis da parte de Deus. Em terceiro lugar, ele lembra da fidelidade de Deus. A gente gosta tanto de repetir: Deus é fiel, Deus é fiel. Fidelidade é um dos atributos também eternos do Senhor, como o amor, a misericórdia, a bondade, a benignidade. Ele lembra que o Senhor é tudo que ele tem, e ele lembra ainda da bondade de Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por que alguns servos clamam, pedem, e as respostas vêm num estalar de dedos, e outros a demora se prolonga por anos e anos e anos a fio? Eu não sei dizer essa resposta, eu não tenho essa resposta. E invariavelmente eu sempre gosto de perguntar: Senhor, o que é que eu preciso tirar lá dos meus depósitos espirituais que tem impedido a minha vitória nessa situação específica? Às vezes até um julgamento que a gente faz de determinadas pessoas que têm se levantado para obstacular nossas vitórias, nossas demandas, e que nós possamos dizer: Senhor, me ajuda a enxergar o que tem impedido a minha vitória. E de antemão eu já estou te pedindo perdão, eu não estou nem discernindo ainda o que é, mas eu já estou te pedindo perdão por algo que eu possa estar fazendo de forma inconsciente e que tem impedido que a minha vitória chegue às minhas mãos. O que é que a gente pode tirar dessa breve leitura de hoje? Primeiro, na sequência do versículo citado no início, o profeta começa a elencar a razão da sua esperança. Ele se lembra, repito, da bondade, da fidelidade, das misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, diz o seguinte: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Pedro ainda diz na mesma epístola que fomos regenerados para uma viva esperança. Assim, no meio das nossas dores, recorramos à esperança viva que jamais decepciona, que é o Cristo. E a gente tem insistido muito sobre isso, porque há aqueles que estão de plantão ao nosso redor e tentam nos trazer visões completamente distorcidas das verdades de Deus. Fiquem atentos, fiquem atentas. Se deixem ministrar pelo Espírito de Deus. Fortaleçam-se, mas no Senhor e na força do seu poder. Em segundo lugar, quando os dias se tornam difíceis, os caminhos intransponíveis e as oposições nos assolam por todos os lados, hora de recorrer à esperança viva, repito, que é o Cristo. Que o Senhor ele possa falar conosco, que não desistamos. A gente desiste hoje com muita facilidade. Continua crendo. Começa a exercitar, a visualizar sua vitória com os olhos da fé. E eu acredito que foi isso que aconteceu com o profeta Jeremias em meio ao doloroso cativeiro de Babilônia. Não era fácil o que acontecia ali. Até casos de canibalismo acontecia.
Em terceiro lugar, nós temos repetido muitas vezes neste lugar que os dias não têm sido fáceis para nenhum de nós, muito pelo contrário. Necessitamos de nos refugiar nessa esperança viva para poder sobreviver às investidas cada vez mais violentas dos nossos inimigos invisíveis através dos seus instrumentos humanos cada vez mais disponíveis. Muitas vezes esses inimigos humanos, aliás, esses inimigos espirituais, eles usam pessoas dentro das nossas próprias famílias para nos afrontar, para nos atingir, para nos entristecer, para nos abater. E é preciso que a gente fique sempre atentas. São tantas as afrontas. Como diz a letra do antigo cântico que dizia: não dá, sem Jesus não dá para viver. Só com Jesus plasmado, impresso em nós, podemos seguir em frente, na força que só Ele supre. Os dias têm passado, estamos chegando cada vez mais próximas do dia da nossa partida. E é preciso que a cada dia nós estreitemos os nossos laços com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em quarto lugar, quando lemos essa afirmação do profeta em meio ao seu livro das Lamentações, temos a impressão de que ele de repente caiu na real, como se costuma dizer. Ele acordou para uma realidade infinitamente maior que as dores do cativeiro enfrentadas ali. Apesar de Lamentações ser chamado de poema fúnebre, o profeta suspende a voz de lamento e entoa um cântico de vitória e de esperança. No meio da sua agonia mais profunda, ele começa a evocar os atributos eternos e imutáveis de Deus. Que nós, no tempo de hoje, cristãos contemporâneos, crentes contemporâneos, temos perdido de vista os atributos eternos e imutáveis de Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O que é que a gente não pode de jeito nenhum perder de vista nos nossos dias? Em primeiro lugar, Deus não falha nunca, mas a nossa humanidade limitada e míope insiste em perder essa verdade de vista, sobretudo no meio das grandes agonias pelas quais passamos. Quantas lições preciosas nós aprendemos aqui com o profeta chorão. Segundo lugar, o choro, ele é lícito e terapêutico. A impaciência diante dos rigores das tribulações é aceitável, mas precisamos nos recompor e voltar à fortaleza, como prisioneiros da esperança, como diz o profeta Zacarias. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. E por último, há uma promessa gloriosa de restauração aqui, que confiemos, pois quem fez a promessa é fiel para cumpri-la, e nada impedirá que a sua resposta chegue às suas mãos. A única coisa que pode adiar a sua vitória é a pequenez da sua fé. Creamos, confiemos e já rendamos graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Amém. Vamos orar umas pelas outras.